8 em ponto, marcou o quinto sinal, abrindo o Jornal Gente aqui da Rádio Bandeirantes nesta terça-feira, 4 de maio de 2021, dia em que começam os depoimentos à CPI da Covid. É um assunto que estará presente a partir de hoje no noticiário diário e aí eu queria compartilhar aqui com os nossos ouvintes uma percepção de posicionamento a respeito da CPI para a gente saber o que está assistindo, o que está ouvindo, o que pode vir de lá. Quais são interesses em jogo, quais são as forças políticas, porque é claro que vai haver muito carnaval em cima do que vai acontecer a partir de hoje com os depoimentos. De governistas tentando desmerecer testemunhas que são mais favoráveis à tese deles, de oposicionistas tentando conduzir o processo para desmerecer a ação do governo federal, o governo federal tentando colocar também a responsabilidade na mão dos estados. Gente, é tudo jogo político. E não que não deva ser assim, porque esse é o espaço para a disputa política nesse tipo de investigação. A gente tem que lembrar para que serve uma CPI. A CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, é o espaço político de investigação. Foi criada para garantir o direito das minorias. É importante a gente ter isso em mente também para conseguir colocar a relevância da CPI dentro do espaço que ela vai merecer. Como o espaço das minorias, a CPI é criada com uma quantidade de assinaturas menor do que a metade mais um do plenário. 27 assinaturas bastam para a criação de uma CPI. Por isso, ela pode criar um fato político maior do que o peso daqueles que estão integrando a comissão. Ela representa a possibilidade de direito das minorias dentro do parlamento. Resumindo, ela pode fazer mais espuma do que, de fato, ter representatividade política. Mas CPI é isso, e CPI começa, e o Cláudio Humberto sempre lembra a gente aqui, que é uma CPI, a gente sabe como começa e não sabe como acaba. Muitas na história já estão aí para comprovar essa tese, inclusive aquelas que não deram em nada, não é? Bem, é uma CPI do Senado, composta por senadores muito experientes. Parlamentar que ocupa a casa alta, já de partida, não é um iniciante, não é uma pessoa que não tem algum tipo de lastro político. Muito difícil chegar ao Senado sem ter peso, representatividade. Não estou querendo dizer carreira longa na política, mas tem que ter representatividade em algum ponto da sociedade. E nesse perfil da CPI da Covid, são todos senadores muito experientes. Então a gente não deve esperar que nada que aconteça lá seja por acaso, seja impensado, seja do nada. Ah, eu não sabia. Não. Todo mundo sabe muito bem o jogo que está sendo jogado. A gente tem que lembrar também que a relatoria ficou na mão do senador Renan Calheiros, um dos mais experientes, mais controversos, com um largo currículo político em todas as circunstâncias e que também, nesse caso específico, tem uma mágoa com o governo federal. Porque na eleição para a presidência do Senado, quando foi escolhido Davi Alcolumbre, ele foi preterido e ficou numa situação bem delicada, bem delicada. Depoentes também, a partir de hoje, com perfil político. São ministros, ex-ministros, integrantes do governo. Começamos hoje com o depoimento do ministro Mandetta, que tem pretensões eleitorais, inclusive como candidato à presidência da República no ano que vem. Então, quando assistirmos hoje o depoimento de Henrique Mandetta, temos que lembrar que ele também é um depoimento político, como tudo que acontece numa CPI. Hoje à tarde, o depoimento do ex-ministro Nelson Teich, esse com menos, digamos, entranhas na política, quase nenhuma, ficou pouco tempo no ministério, falou pouco, talvez saia alguma coisa diferente de lá. Do depoimento do ex-ministro Mandetta, sair algo diferente é difícil de se esperar. E para terminar, uma CPI como essa, com um assunto que mexe com a vida de todos nós, porque vai investigar ações federais e estaduais na Covid-19. É diferente de uma CPI ali que trate de um ponto específico, alguma coisa que às vezes as pessoas nem têm interesse direto. Essa aqui sim, essa desperta interesse. Vai ter muito holofote.
e vai ter muita gente querendo aparecer. O que a gente tem que observar é qual vai ser o prejuízo do funcionamento da CPI agora para o funcionamento do Congresso Nacional. Uma coisa não precisa necessariamente excluir a outra, porque não é possível que duas ações importantes no parlamento ocorram ao mesmo tempo. Eu nunca engoli esse argumento. Processo legislativo muito complexo, a gente tem que fazer uma coisa de cada vez, mas na vida de cada um de nós não é assim, não é? Todo mundo faz muitas coisas ao mesmo tempo, se vira que nem pipoca. Por que no Congresso Nacional não acontece isso? Mas acho que há um risco, sim, de que pelo menos o Senado, nesse momento aqui, pare para se concentrar na CPI da Covid-19. Mas vou chamar o Cláudio Humberto agora, direto de Brasília. O Cláudio, que já testemunhou tantas CPIs, já viu de perto tantos momentos como esse em Brasília, para dividir conosco aqui a expectativa que ele tem a respeito desse assunto. Muito bom dia, Cláudio. Tudo bom com você? Tudo bem, muito bom dia, Thaís Freitas, bom dia, Pedro Campos, bom dia, Brasil. Você tem toda a razão, você definiu bem as comissões parlamentares de inquérito e também as suas potencialidades, ou não, né? Na verdade, ninguém sabe o que é que vai acontecer, a não ser mais do mesmo, né? O que nós temos certeza é que a CPI a CPI da pandemia ou da Covid deve constituir ou deve produzir um relatório sistematizado, digamos assim, uma coletânea de todas as bobagens que o presidente da República fez, de todos os atos que ele deixou de fazer, de todas as acusações, suspeitas, fantasias, fake news que foram produzidas nesse período. Vamos juntar tudo aquilo ali. Olha aqui, tá vendo que presidente nós temos? É basicamente esse o objetivo da CPI. O grande desafio é exatamente o que é que vai acontecer depois disso, né? O presidente da Câmara dos Deputados, experiente deputado Arthur Lira, disse ao Canal Livre, ou pelo menos essa avaliação dele, uma avaliação que é muito, muito corrente aqui nos setores mais experientes da cena política, é de que essa CPI está sendo superestimada, né? Ontem superestimada e já, digamos assim, dominada pelos seus atores, né? Ontem o relator da CPI, o senador Renan Calheiros, mostrou por que ele está fazendo ali. Por que ele decidiu sair das sombras e virar relator da CPI. Ele já avisou ontem mesmo que, apesar do que consta do ato de criação da CPI, ele disse que não está entre os objetivos da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a pandemia eventuais desvios de recursos, essa expressão é dele, eventuais desvios de recursos de governadores e prefeitos. Ora, essa aí exatamente é o que justifica a presença de Renan Calheiros na relatoria. Ele está ali para proteger o filho, para impedir que o filho, que é governador e alvo de algumas denúncias, venha a ser investigado. E aí, com isso, todos os demais governadores acabam beneficiados pelo mesmo princípio. Então, assim, o objetivo não é buscar explicações sobre os erros que foram cometidos. Afinal de contas, é preciso lembrar sempre que, por decisão do Supremo Tribunal Federal, governadores e prefeitos assumiram o comando do combate à Covid-19 no Brasil. Isso foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Houve erros, houve muitos acertos, houve também erros, graves erros. Tudo isso precisa ser colocado para a população, né? Fazer apenas um recorte de um álbum de recortes de jornais com acusações ou lembrando fatos que ocorreram nesse período apenas envolvendo o presidente da República, me parece que pode ser o caminho mais curto para a desmoralização da CPI. Isso é um aspecto. O outro aspecto é o seguinte: a oposição ao atual governo no Congresso Nacional é muito inexpressiva do ponto de vista numérico, né? Então, para que uma CPI como essa ganhe outras proporções, que o sonho de consumo dos opositores do presidente da República é que a CPI acabe inspirando algum tipo de pedido de impeachment, etc. e tal. Também o presidente da Câmara, a quem cabe a iniciativa de abrir ou não um processo de impedimento, né, de impeachment, ele já descartou essa possibilidade, né? Aliás, para que isso aconteça, é preciso que o quadro seja completamente diferente e muito mais grave do que nós enfrentamos, do que nós vemos hoje. É preciso deixar muito claro, né? Ninguém espere
dos depoimentos que estão previstos, mais do que os jornais já publicaram, né? Mais do que já foi dito pelos próprios personagens. É o caso do Mandetta, é o caso do Taishi, é o caso do Pazuello, é o caso lá do Weingarten e tantos outros que estão previstos para prestar depoimento. Eles vão basicamente repetir o que todo mundo já disse, todo mundo já sabe, todo mundo já publicou a esse respeito. É preciso, claro, acompanhar a CPI com toda atenção, etc., mas é preciso também a gente ter em mente de que as coisas nunca são em política o que aparentam. São 8h10. A Thaís e o Cláudio falaram bastante de CPI. 10 da manhã começa. Claro que você vai ter todas as informações aqui na reportagem da Rádio Bandeirantes, mobilizada já em Brasília, capital federal, e também, né, depois, claro, com as repercussões aí do que for dito e do que for explorado nessa comissão parlamentar de inquérito. Ontem eu estava lendo, viu, Thaís e Cláudio, aí algumas manifestações, né, sobre o vice-prefeito de São Paulo, que assumiu aqui o mandato, Ricardo Nunes, e é o prefeito agora, enquanto o Bruno Covas está cuidando aí da saúde. Mais uma vez, o prefeito precisou se afastar, agora por um afastamento aí de 30 dias. Ontem ele foi ao Hospital Sírio-Libanês, teve de ser entubado, né? Depois foi extubado no fim da noite. A informação trazida agora há pouco pelo Lucas Josino, que está acompanhando lá os boletins médicos e a movimentação no hospital. Dizem respeito aí a uma estabilização do quadro do prefeito Bruno Covas, então, que está cuidando da saúde. O prefeito tem mais que cuidar da saúde nesse momento, né? A gente entende aí todo o esforço que foi desempenhado por ele ao longo desses últimos dias, mas ele viu que agora é mais importante a saúde. Quem já teve algum familiar, e certamente os ouvintes que estão nos acompanhando aqui, já tiveram algum amigo, já tiveram algum familiar que tem essa maldita doença, né? Que é o câncer, e sabem quais são os efeitos de uma quimioterapia e desse tratamento, que por sorte o prefeito tem tudo que está de bom e de melhor, né, para esse tipo de tratamento, tem à sua disposição. Mas aí havia essa discussão sobre o vice, porque num momento como esse, né, em que o prefeito precisa se ausentar, ou que o prefeito decide tomar uma nova decisão política, o governante toma um outro rumo na sua carreira e acaba deixando temporariamente ou depois, nesses casos, de forma definitiva, o mandato nas mãos, há essa discussão, né, fomentada aí sobre o papel do vice, né, e a atenção que as pessoas dão na hora da votação para o vice, né? E numa hora como essa você tem ali o sujeito que foi eleito junto, é a mesma chapa. A gente falava isso aqui na época do impeachment da presidente Dilma, muito claramente, porque quem votou na Dilma tinha votado no Temer, né? Quem votou, por exemplo, no Dória, em São Paulo, votou automaticamente no Bruno Covas quando era vice. Agora votou no Bruno Covas, votou também no Ricardo Nunes, que é o prefeito. O brasileiro não tem muito essa atenção, né? E há outros modelos no mundo disponíveis aí para escolha de vice, né? Eu não concordo que esse modelo nosso seja um modelo ruim. Pelo contrário, né? Você está votando ali numa chapa, você tem que ter o titular e aquele que está ali para assumir caso haja algum problema, alguma situação que não possibilite, né, o titular de continuar no mandato. Então esse é um modelo consolidado há muito tempo. Melhor talvez, e esse é o debate que eu proponho aqui para os ouvintes, melhor talvez do que mudar o nosso sistema de escolha dos vices, seria cobrar do eleitor, né, e dar instrumentos para o eleitor fazer também uma investigação. A Band promoveu, Thaís, em algumas oportunidades recentes, debate entre vices. Eu lembro que eu cobri aqui como... Vai lá, Thaís. Inclusive aqui na Rádio Bandeirantes, Pedro. Inclusive aqui na Rádio Bandeirantes, mas eu estou me referindo, Thaís, ao debate para vice-presidente da República da eleição exatamente da Dilma Rousseff. Eu estava na reportagem aqui, teve um debate entre os vice, o presidente Michel Temer, que depois veio assumir depois do impeachment, participou como vice da Dilma para discutir as questões. Então, assim, é uma forma, né, do eleitor ter um contato maior com esses que estão ali na segunda colocação, prontos para assumir temporariamente ou definitivamente, né, dependendo do caso, o mandato. Então, mais importante na minha avaliação do que você discutir uma mudança de regra, uma nova forma de escolha de vices, né, para aqueles que assumem, repito aqui, de forma temporária, como está sendo agora com o prefeito Ricardo Nunes, seria
é muito melhor que o eleitor tivesse atenção. Na hora de escolher o candidato, também saber quem é o vice, no caso de senador, quem é o suplente, né? Se a gente fizer uma pergunta aqui, possivelmente muitos de nós não temos nem noção de quem são os substitutos para esses cargos todos que votamos nas últimas eleições. Faça uma reflexão aí, tente entender. Claro que a eleição para o parlamento é diferente, né? No que diz respeito à Câmara Federal, às câmaras municipais e a Assembleia, uma composição aí dos partidos. Agora não tem mais essa história da coligação para as proporcionais, mas temos também um modelo em discussão. Mas esse desenho que foi feito pela Constituição de 88, né, da forma de deixar ali o vice, me parece que não é o problema. O problema é exatamente a forma como as pessoas escolhem os candidatos e não levam em consideração esses detalhes na hora em que vão lá na urna. E você lembra, né? Na hora que você digita o número lá, aparece a foto maior do seu candidato, mas embaixo aparece o nome, o partido e também a fotinho do vice. São 8 horas e 15 minutos. Esse aqui é o Jornal da Bandeirantes, gente, Thaís. Verdade, Pedro. Queria dizer que a partir de hoje, o agora prefeito em exercício começa a ter agenda pública. E eu acho que, é claro, que nesse primeiro momento há uma estranheza, não é? Até porque o licenciamento do prefeito Bruno Covas é muito recente, pela situação extrema de saúde pela qual ele passa, pela dramaticidade da situação. A questão é que o vice-prefeito, e hoje prefeito em exercício, Ricardo Nunes, é prefeito da cidade. Ele não é vice-prefeito do prefeito. Por isso, é importante, sim, que a administração pública, e aí a gente tem que despersonalizar a figura do prefeito, a figura do vice-prefeito, o indivíduo, e a gente tem que pensar no cargo que cada um deles ocupa. E é importante que a pessoa que a partir de hoje vai tocar a cidade pelos próximos dias, sim, se manifeste, sim, apareça em eventos, sim, indique o que está fazendo e sim, mostre para a população de São Paulo que a cidade está hoje sendo tocada. O que não pode é haver a comunicação de que nesse momento tão delicado do ponto de vista pessoal para o prefeito Bruno Covas, não tem ninguém olhando por São Paulo. É por isso que, a partir de hoje, há sim compromissos públicos do prefeito em exercício de São Paulo, Ricardo Nunes. Os nossos ouvintes vão se acostumar com isso também, acompanhar o que ele faz aqui na Rádio Bandeirantes. A gente vai ter que conhecê-lo melhor, né, Pedro? O Ricardo Nunes, viu, Cláudio Humberto e ouvintes, ele é filiado ao MDB, é muito próximo, aliás, do presidente que eu citei aqui, presidente Michel Temer. E nessa composição de chapas, né, que foi firmada para a última eleição aqui em São Paulo, o prefeito Bruno Covas, né, com ali também a ajuda nos bastidores do governador João Dória, acabou trazendo o MDB, e o Ricardo Nunes, que era vereador aqui em São Paulo, foi escolhido justamente para ser o vice-prefeito. E a chapa foi então para frente, teve a eleição, eles foram eleitos e agora a cidade está nas mãos do Ricardo Nunes, que já teve ontem um dia repleto de reuniões, né? No primeiro dia, depois de assumir em exercício o comando da Prefeitura da cidade de São Paulo, e hoje já tem agenda, como a Thaís estava nos contando aqui, estava nos trazendo a informação. Ao longo do programa a gente vai acompanhar com a nossa reportagem aí quais são os detalhes, o que vai fazer o prefeito que está comandando a cidade de São Paulo durante o afastamento de Bruno Covas. Cláudio. É preciso lembrar, você lembrou bem a questão do vice, né? O vice faz parte de um projeto, né? de uma ideia, né? De um programa. E portanto, assim, ele é a garantia de que, se o titular se ausenta por alguma razão do exercício das suas funções, o vice cumprirá aquele programa, aquela ideia, aquela proposta. É basicamente isso, né? A gente não pode perder de vista a constatação de que vice é vice, né? Não tem grande relevância, não tem mesmo, a não ser que o governador atribua ao seu vice algum papel relevante. É o caso de São Paulo, por exemplo. É frequente aparecer o vice-governador em coletivas, conduzindo informações sobre Covid, anunciando medidas do governo, etc. O vice-prefeito de São Paulo tem um perfil muito mais discreto, né? Talvez pela condição de empresário. O vice-presidente da República, que é o general Hamilton Mourão,
tem um certo destaque, até porque ele está sempre disposto a comentar qualquer coisa, né? E as pessoas, os repórteres, perguntam sobre futebol, ele responde, mata no peito e segue em frente, né? Ele responde, e sempre com muita ponderação, ele é um analista, né? um arguto assim, da cena política, é uma figura interessante, mas do ponto de vista da governança, o papel dele é praticamente zero no governo federal, até porque o presidente claramente desenvolveu uma certa antipatia pelo seu próprio vice. Mas assim, a gente precisa lembrar isso, né? O vice existe e é por isso que faz parte da mesma chapa do titular para garantir a execução do projeto aprovado nas urnas, mas já houve um tempo em que no Brasil o vice era eleito separadamente, havia eleição para vice, né? O que também é um exagero, porque afinal de contas vice é vice, né? Vice não apita muito, não tem muito significado, a não ser nos impedimentos do titular. Tá aí o Cláudio Humberto, direto de Brasília, trazendo as informações pra gente da capital federal. Já tem pesquisa, hein? Divulgação em primeira mão da pesquisa para a corrida para o governo do estado de São Paulo no ano que vem. Ontem nós trouxemos a avaliação do governo Jair Bolsonaro em São Paulo e também a corrida presidencial para eleitores de São Paulo. Hoje nós temos aqui levantamentos inéditos para você a respeito da corrida para o governo do estado e também para o Senado Federal, já na sequência, com o Murilo Hidalgo trazendo toda a análise, né, dessa pesquisa que você vai acompanhar com exclusividade aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. São 8 horas e 21 minutos. Rede Bandeirantes de Rádio.